A escravidão foi diversa de um país para o outro, dentro de um mesmo país e ao longo da história. Em comum, existe o pressuposto de tratar o outro como propriedade, como coisa, como objeto. Como conhecemos pela história, a escravidão foi uma prática que ocorreu em larga escala e por muitos países. A abolição da escravatura no mundo foi um processo que durou entre o final do século XVI até o final do século XX. Esse processo, em escala global, foi gradual no decorrer do tempo, em que os dois últimos países a abolirem a escravidão foram a Arábia Saudita, em 1962, e a Mauritânia, em 1981. No caso brasileiro, foi em maio de 1888 criada a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Porém, essa lei não foi capaz de impedir a prática do trabalho escravo, que se adaptou em uma nova forma para driblar a lei. Um exemplo dessa nova forma é percebida com a vinda dos imigrantes de vários países que chegaram ao Brasil entre os séculos XIX e XX, em busca de uma vida melhor e novas oportunidades. Mas chegando aqui, acabaram mantidos como cativos por meio de dívidas, violência e ameaças. As novas estratégias de submissão dos trabalhadores adotadas negavam a eles liberdade e, sobretudo, a dignidade. Dignidade essa que é definida como um conjunto básico de garantias a que devemos ter acesso simplesmente pelo fato de sermos humanos. E quando essa dignidade é negada, pessoas são tratadas como instrumentos descartáveis de trabalho. As características legais e econômicas do trabalho escravo contemporâneo diferem das características do trabalho escravo da antiguidade e daquela que existiu no Brasil durante a colônia e o Império. Entretanto, o tratamento desumano, a restrição à liberdade e o processo de coisificação dos trabalhadores são similares. Essa exploração continuou ocorrendo no mundo sob uma nova forma. Em vez da venda e compra de escravos, as pessoas são enganadas ou até mesmo raptadas e forçadas ao trabalho. As estratégias adotadas para a escravização de pessoas são diversas e incluem o endividamento, a retenção de documentos, impedir o livre deslocamento por meio da violência ou pelo difícil acesso da propriedade. Assim, o trabalhador acaba impedido de romper os acordos que assumiu inicialmente, seja por questões morais, sociais ou pelo medo. Ainda hoje, todos os anos, em todo o mundo, milhares de pessoas são submetidas a condições desumanas de serviço e impedidas de sair dessa condição. E assim, como foi a abolição da escravatura, o combate à escravidão contemporânea é um processo gradual. Inicialmente, medidas foram tomadas após a Segunda Guerra Mundial com a formação da ONU, num esforço de impedir que as práticas desumanas cometidas até então se repetissem, na tentativa de estabelecer uma base para um mundo melhor. Em dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um conjunto de princípios jurídicos destinados a restringir a maneira como os Estados podem tratar seus cidadãos, ao mesmo tempo que exige desses governos a tomada de medidas para a proteção dos direitos humanos e impedir sua violação. Um dos artigos de destaque da Declaração Universal é o artigo 4º, que afirma: ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Em conformidade, a Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, garantiu que ninguém pode ser submetido à escravidão ou à servidão, e tanto estas como o tráfico de escravos ou o tráfico de mulheres são proibidos em todas as suas formas, e que ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Porém, mesmo com as medidas da ONU, o mundo ainda não superou a escravidão. Segundo um relatório da Organização Internacional do Trabalho, divulgado em maio de 2014, existiam nesse ano no mundo 21 milhões de pessoas em trabalho forçado, que gera aproximadamente 150 bilhões de dólares de lucro ilegal anualmente. Desse lucro total, cerca de 2/3, ou seja, 99 bilhões de dólares, são frutos da exploração comercial do trabalho escravo sexual.
enquanto os outros 51 bilhões de dólares são resultados de diversas formas de trabalho escravo, como o trabalho doméstico, que gera 7,9 bilhões de dólares, a agricultura, que gera 9 bilhões de dólares, e os setores somados da construção civil, da mineração, o industrial, entre as outras atividades, juntos geram 34 bilhões de dólares de lucro ilegal. Esse mesmo relatório identifica a desigualdade e a pobreza como os principais fatores econômicos que levam os indivíduos ao trabalho forçado. Outros fatores de vulnerabilidade e de risco são a falta de educação formal, o analfabetismo e o gênero e as migrações. E, infelizmente, com o decorrer do tempo, esse quadro não melhorou. Recentemente, em um relatório de 2018 da organização Global Slavery, mostra que o total de pessoas que se encontram na situação de trabalho análogo ao escravo no mundo são de um total de 50.290.000 pessoas, sendo que 1.950.000 desses casos são encontrados nas Américas. No Brasil, segundo o relatório de 2018, o Índice Global de Escravidão, publicado pela Fundação Walk Free, são quase 370 mil pessoas em trabalho análogo à escravidão. E essa realidade não é novidade dos tempos atuais, muito pelo contrário, é fruto de um processo histórico. As raízes da escravidão contemporânea na Amazônia se encontram no final do século XIX, em que começou um período conhecido como o ciclo da extração da borracha vegetal, por causa da abundância das árvores seringueiras e do preço internacional alcançado pelo produto. A atividade da extração atraiu milhares de pessoas, empurradas de seus lugares de moradia pela necessidade e atraídas pela esperança de uma vida melhor, num sistema econômico conhecido como aviamento, onde o seringueiro era induzido ao consumo para sobreviver na selva, e esse consumo o tornava trabalhador cativo por meio da dívida. Com a Segunda Guerra Mundial, a demanda por borracha cresceu e, com incentivo do Estado brasileiro, ocorreu uma nova onda migratória de milhares de pessoas para a Amazônia, que ficaram conhecidas como soldados da borracha. A partir disso, agravaram-se uma série de problemas, como o do trabalho escravo por dívida, mortes provocadas pelas condições degradantes de trabalho ou pelo assassinato dos trabalhadores que tentavam fugir. Durante a ditadura militar, que se iniciou com o golpe de 1964, a grilagem de terras e a escravização da força de trabalho foram largamente usadas na Amazônia para o desmatamento e a implantação de fazendas. Em 1966, o governo federal criou a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, com o objetivo de ocupação das terras para integrar a Amazônia ao território brasileiro para não entregá-la à comunidade internacional. Havia também razões econômicas, como o desenvolvimento de polos de exportação de minérios e gado, trazendo à população e ao mesmo tempo grandes empreendimentos, tanto brasileiros quanto estrangeiros, para investimento na região a partir de incentivos fiscais, empréstimos a juros baixos voltados especialmente para atividades de pecuária, mineração e extração de madeira. A primeira denúncia de trabalho escravo ocorreu na região amazônica, em 1971, por um bispo defensor dos direitos humanos, sendo conhecido como o caso da Fazenda Brasil Verde. Este caso fez com que o Brasil fosse o primeiro país a ser condenado por tolerar, em seu território, a existência de trabalho forçado e servidão por dívida. No entanto, mesmo com as denúncias, o Estado brasileiro não adotou medidas contra essa realidade. Um marco para o combate contra o trabalho escravo no Brasil foi o caso do jovem José Pereira, que em 1989, aos 17 anos de idade, trabalhava em condição análoga à de escravo na fazenda Espírito Santo, no estado do Pará. Ele foi atraído com falsas promessas sobre boas condições de trabalho e terminou sendo submetido ao trabalho forçado juntamente com 60 outros trabalhadores dessa fazenda. E ao tentar fugir junto com um companheiro, foi gravemente ferido e seu colega morto, vítimas de pistoleiros contratados pelo patrão para impedir a fuga de seus trabalhadores.
5 anos depois de sua fuga, em dezembro de 1994, após o seu caso ter ganhado reconhecimento internacional, organizações apresentaram uma petição à Comissão Interamericana contra a República Federativa do Brasil, denunciando a existência de trabalho escravo. Graças a essa pressão externa, em 1995, Fernando Henrique Cardoso, o então presidente, admitiu perante a comunidade internacional a existência de exploração de trabalho escravo no Brasil. Naquele ano, foi estabelecida uma política pública baseada em grupos especiais de fiscalização móvel, composto por agentes do Estado. Essas equipes investigam denúncias, resgatam pessoas e responsabilizam empregadores pelo pagamento de salários e direitos. Também tomam medidas judiciais para punir criminalmente e na Justiça do Trabalho quem viola a lei. Para realmente entendermos o que é a escravidão nos dias de hoje e como ela tira o valor da vida humana, é preciso ouvir as vítimas desses crimes. A pior coisa que me aconteceu, eu me lembro, eu estava molando uma foice e eu reclamei que não tinha uma merenda para a gente, merendar antes de sair. E aí ele foi e me disse assim: se tu tá olhando o meu chiqueiro de porco? Eu digo, eu tô. Ele disse: esse porco tem mais valor do que vocês aqui dentro. Na maioria das vezes, a pessoa entra nessa situação devido a falsas promessas de recrutadores, conhecido como gatos. Eles aliciam pessoas desempregadas ou trabalhadores rurais com dificuldades financeiras, fazendo promessas de bons salários, alojamentos adequados e, em geral, boas condições de trabalho. Porém, no final, todas essas promessas se revelam falsas. O pior momento foi quando a gente estava em Marabá. Aí chegou, disse que era muito bom o serviço e dava do cara ganhar tanto no mês, o cara tinha bom alojamento. Nós fomos para lá e dizendo que lá era bom para a gente trabalhar, ganhar o dinheiro. Lá tem boas comidas, lá tem bom alojamento, lá tem bom isso, aquilo, outro. Mas quando chegava lá era diferente. Era diferente. Aí aqui eles chamam de gato. Gato é o que vem buscar os trabalhadores. Sim, a gente trabalha de meia, trabalha pra gente e pra ele. Aí ele pega o serviço da fazenda, o fazendeiro passa a linha de serviço para ele de R$20, aí ele já passa pra gente menos da metade. A busca e a necessidade de condições melhores de vida colocam os trabalhadores nessas situações. E uma vez que eles caem nessa armadilha, sair dela é muito difícil. Sempre nas fazendas que eu andei, tudo tem arma. A gente trabalhando lá e o serviço não estava sendo no valor que era para ser pago, né? A gente chamou o encarregado e pediu que ele aumentasse o serviço, porque estava muito barato. Quando eu procurei para nós fazer conta, para eu receber meu dinheiro, né? Aí ele não gostou e puxou a arma. E do meio por fim a gente começou a perceber que estava sendo vigiado. 3 homens, na verdade, todos armados. Aí foi que eu procurei o meu direito. E essas ameaças não eram apenas um teatro. Se não se sujeitar às ordens, o trabalhador pode até sofrer tortura ou mesmo ser assassinado. Teve outro trabalhador que, por reclamar seu salário, foi marcado com o ferro do gado. Temos as fotos, todas as costas queimadas inteiras, não foi uma vez, foram várias. Trataram a pessoa pior que gado, que vai para o abate. A servidão por dívida, ainda hoje, é utilizada para manter o trabalhador nessas condições, assim como a retenção de documentos. A servidão por dívida ocorre quando tudo é descontado dos baixos rendimentos do trabalhador. A passagem, os materiais de trabalho, o alojamento e até mesmo a própria comida, que são cobrados em preços extremamente abusivos. Quando a gente chegou na fazenda, ele começou a fazer uma lista de botas, calça, foice, todo esse material começou a anotar no caderno. Porque tudo é mais caro, a bota, a foice. O que você comprava na rua, 2, 3, lá você comprava mais um, que era um preço muito alto. E aí quando você vai trabalhar lá, você já trabalha se esforçando para pagar aquele e tirar saldo. Não tira saldo. Vocês aqui compram mantimento, arroz, janta, nós mesmos. Os mantimentos? É a gente mesmo. Eu trabalho com foice, facão, chadeco. Esse aqui o patrão dá.
Comprado. O senhor já está aqui há quanto tempo? 2 anos. Ele compra e manda para nós e ele desconta. Você sabe o preço dessas mercadorias? Não, porque não entregou ainda nenhuma nota para nós do rancho que vem. Manda vir o mototáxi, mas que é paga da gente, o mototáxi. É 100 reais para ir vir. O prato de comida de vocês é esse aqui, né? É. Todo dia é preparado, certo? Aí vem já prontinho, desse jeito. Mas essa alimentação aqui, ele dá. Não, é comprado. Nada. Você não sabe o preço desse óleo? Não, senhor. Nem o preço desse... Não. E quanto é que ele cobra na alimentação por mês? Isso é de acordo com o preço que o total que a gente compra, aí anota e paga. A alimentação? É. Quanto ele disse mais ou menos que ia dar? Nós não somamos a conta. Isso aí vamos somar a conta para saber quanto é que dá. Além dos preços abusivos cobrados e o risco constante de acidentes de trabalho, os trabalhadores são sujeitados a condições extremamente degradantes. A comida que é comprada pelos trabalhadores, na maioria dos casos, é insuficiente e imprópria para o consumo. As condições de alojamento são extremamente precárias, assim como a condição de água disponível. Além disso, os trabalhadores são obrigados a fazer suas necessidades no mato, mesmo à noite, se expondo a riscos. Quando chegamos lá, não tinha poço. Não tinha rio, tinha só uma grota assim dentro do açaizal. A gente para beber chegava, limpava assim, ia juntando, botava um pano, cortava a camisa na boca do carote e coando. Na hora que você bebia água tinha gosto de ferro, daquele ferrugem. O fazendeiro, quando ele faz um barraco para botar os trabalhadores para trabalhar, sempre fica na beira de um açude. Tomavam banho, consumiam e lavavam suas roupas. Para banho, para fazer comida, para beber. Tá, vocês fervem a água antes? Não, bebe direto. Senhor, a gente pega bebe. Tá, como é que você faz, por favor, senhor Roberto? Deixa eu abanar aqui ela. Meta a mão. Tem um gostinho de raiz. De raiz? É, mas desse lodo velho aqui, essa caparroda. Banheiro é ali então? É. Não tem banheiro, é no tempo mesmo. A necessidade que a gente tinha que fazer era no mato mesmo. Podia ser de dia ou de noite. Você não tem medo de estar na hora que está fazendo a necessidade de vocês aparecer um bicho qualquer? De ter medo a gente tem, agora só que é o jeito. Porque eles chamavam alojamento, mas era só um barracão cheio de rede, entendeu? 90 era só no barracão que eu ficava. Lá tinha mais de 50 barracão daqueles. E tinha uns que davam o dobro do nosso, tinha mais de 2.000 pessoas. Aquela lona preta, que aí o dia de domingo que a gente não ia às vezes pro serviço, não tinha nem como ficar, porque aquela lona esquenta tanto. O cara não pode ficar dentro. Lá nesse tempo tinha umas redezinhas garimpeiras. Aí por azar eu comprei uma dessa. Aí levei. Rapaz, quando dava meia-noite, parecia que eu estava dentro de uma banheira de água gelada. O barraco não tinha parede, era tudo no aberto. Não levar a rede, dorme no chão. Aí quando vinha a chuva, aí piorava a situação. Porque quando dava o vento, começava a furar, e naquele, né, furar lá de um lado do outro, aí quando começava a chover, aí a água caía e você ficava, encostava num canto para poder deixar a chuva passar, para você dormir um pouquinho. Pai, segunda-feira, deu uma chuva, sabe? Um vento forte aqui. Passou derrubando tudo aí, que fosse uma armolha ia caindo. Se tivesse gente dentro desse barraco, o que era acontecer? Tinha um machucado, né? Era? Porque assim, tinha as vagas, não tem? Cabia 30, outros cabia mais, 200 pessoas. Aí dormia era num monte, tudo bolão, o bolo e peão em cima dos anzouros. Às vezes quando ele levava comida, você estava lá dentro do serviço, aí ele dava um grito, ó o boião, aí dessa hora ele levava as panelonas, ele fazia o prato, deixava lá na cabeça da estaca e ia-se embora. Chegava lá no meio do sol quente, a gente via, quando chegava a ver, já estava dando até formiga. Isso cansou de acontecer. Em casa tem uns ovos cozidos com feijão. A cozinha de madrugada, quando ele abriu, estava azulzinho dentro, mas era obrigado a comer para não morrer de fome. Desde 1995, quando o Brasil reconheceu o problema da escravidão em seu território e começou a combatê-lo, até 2018, já foram resgatados mais de 50 mil pessoas. E foi na região norte do país que ocorreu a maioria dos casos, num total de mais de 18 mil trabalhadores resgatados. Dentro dessa região, os estados com maior número de resgates são do estado do Pará, com mais de 13 mil casos, e de Tocantins, com mais de 3 mil. O procedimento é o a gente vai atrás do empregador e notifica assim, ó, para a atividade. Tem que ser parada a atividade.
Tá. Segundo, retira os trabalhadores, levando-os às suas residências ou hospedando-os em hotéis na cidade. Terceiro, regularização da situação. Emissão de documentos, a assinatura da carteira, a realização do exame médico. O empregador assina a carteira do cidadão retroativo, né, desde que ele começou, tá? E o demite, certo? Aí o trabalhador tem direito a todas as verbas rescisórias. Só tem a receber, tá? R$5.536, tá bom? Vou botar aqui pro senhor, você... Eu já vinha pensando, com certeza dessa vez agora vai fichar a carteira. Eu já vinha, tipo assim, alegre na minha, digo, vou fichar minha carteira, tô correndo risco de vida, mas vou estar fichado, vou ter algum direito, entendeu? Mesmo com as operações de resgate dos trabalhadores e tendo seus direitos garantidos pelo trabalho já realizado, ainda há uma alta probabilidade de voltarem a se encontrar na mesma situação. A grande maioria dos trabalhadores resgatados dessas condições são negros, não possuem ensino fundamental completo, se encontram desempregados ou em grandes dificuldades financeiras. E, por não ter uma educação completa, não são capazes de se adequarem às necessidades do mercado de trabalho e então ficando em uma situação vulnerável a retornar à mesma condição de trabalho análogo à escravidão que já sofreu. Por isso, é necessária a adoção de medidas públicas que promovam condições dignas aos trabalhadores, como a escolarização, pleno emprego e conscientização a respeito do funcionamento do trabalho escravo, para que evite que ele volte a se encontrar nessa situação degradante. A gente está fazendo aquele trabalho, a gente já está vendo que está sendo escravizado. Só faz aquele trabalho, continua naquele trabalho. Então, como eu digo, é porque a precisão obriga. A primeira oportunidade que aparece o cara dizendo lá é bom, lá vocês vão ganhar bem, a gente está suposto a tornar acontecer o que vem acontecendo. Não é porque eu quero, não é porque eu gosto, não é porque eu acho bom. É porque a necessidade obriga a gente. A escravidão contemporânea se faz presente em diversos setores da economia e em todo o território nacional. Em todos os setores, o trabalho escravo assume as mesmas estratégias. A prática desse crime é extremamente lucrativa para o setor privado. Combater o trabalho escravo contemporâneo significa ferir interesses econômicos. O conhecimento sobre essa realidade é fundamental para que sejamos capazes de identificá-la e evitar entrar nesse tipo de situação, como também poder fazer a denúncia, como também é essencial para que possamos passar esse conhecimento a outras pessoas. Se você sabe de algum caso que se encaixe no que foi mostrado, denuncie. O papel de cada um é muito importante nessa luta. Mas a luta não ocorre só na denúncia. Também podemos evitar de comprar produtos que venham de trabalho escravo ou de pessoas que já cometeram esse crime a trabalhadores. Existe uma lista suja que o Estado cria, onde toda vez que é resgatado trabalhadores, o empreendedor que cometeu o crime entra para essa lista suja. Ela pode ser acessada por toda a população e assim nós podemos parar de comprar dessas pessoas e evitar que ela seja capaz de realizar esse crime novamente. A denúncia do trabalho escravo ela pode ocorrer nos órgãos que atuam na repressão, que é o Ministério Público do Trabalho. Pode ser diretamente na internet, anonimamente, inclusive no site, tem um campo lá para fazer denúncia anônima. Ou através das ONGs, né? Por exemplo, no Maranhão existem ONGs que comumente denunciam CDVDH, CPT, né? Comissão Pastoral da Terra. Existem várias formas da denúncia chegar para os órgãos de fiscalização. Os órgãos que comumente estão presentes são auditores fiscais, procuradores de trabalho e Polícia Federal ou Rodoviária. Precisa dessa estrutura, né? Porque cada um ali tem um papel
importante, essencial para que o resgate aconteça de uma forma segura, tanto para quem está fazendo a fiscalização quanto para quem está sendo resgatado. E também na questão de fomentar políticas públicas e monitorar a eficácia delas no Brasil. A atuação repressiva não é suficiente, não vai transformar a realidade. Muitos trabalhadores que são resgatados, eles acabam sendo outra vez resgatados porque não tiveram oportunidades. A maior parte dos casos estão concentrados tanto em pecuária como agricultura. Mas já de uns anos, dos últimos anos para cá, nos últimos 5 anos, até mais, a gente tem visto que trabalho escravo é uma realidade em qualquer lugar, inclusive em contexto urbano. Hoje não tem nenhum estado do Brasil que não tenha tido registro de trabalho escravo em alguma atividade. Quando ela vai contratar alguém para prestar os serviços para ela, me parece natural que ela queira saber como que esses serviços vão ser prestados, né? Imagino que ela olhe questões de qualidade, quem é a mão de obra, se é qualificado ou não, porque ela está contratando, está pagando, eu imagino que ela vai querer saber como é que esse produto vai chegar para ela. Então, ela dizer que ela não tem noção, que ela não tem responsabilidade sobre isso, me parece um pouco contraditório. É cada vez maior o entendimento que as empresas têm um papel fundamental na erradicação do trabalho escravo. A sociedade civil e tanto as ferramentas de divulgação, né, de conscientização, são muito importantes porque vai muito além da atuação do auditor fiscal do trabalho. Que hoje a minha vida é muito mais fácil do que era antes. Depois que eu comecei a ter envolvimento com o pessoal do Centro de Defesa, para mim, ali foi uma fonte de sabedoria, eu aprendi muita coisa. Hoje, ali no Centro de Defesa, tem um encontro dos trabalhadores que foram resgatados e algumas pessoas que querem também. E tem todos os anos, a gente vai e aprende muita coisa. Aí a gente já passa essa instrução para outro companheiro de trabalho não cair como a gente caiu. Mas isto é para vocês falarem nas comunidades de vocês, tá? Porque nós somos multiplicadores de nossas informações. É assim que a gente combate a escravidão. Elas têm um papel por ter uma liberdade de atuação, né? Então eu vou fazer um trabalho diretamente com as escolas.